Vamos falar do caso da Aline Bianca, musa da escola Boa Vista, que morreu depois do desfile. A Aline tinha apenas 38 anos. A família contou que depois do desfile, ela foi para casa descansar, dormiu por cerca de 1 hora. E depois que acordou, foi preparar a festa de aniversário de um dos filhos. Enquanto ela conversava com o marido, gente, a Aline passou mal e caiu no chão. Ela teria tido um infarto, segundo o marido, né? A família ainda tentou socorrê-la, mas a Aline não resistiu. A Boa Vista lamentou a morte da musa e disse que a Aline será sempre lembrada pela alegria. Infelizmente, a gente usa esse caso, né? A gente viu aí um final triste, mas para fazer um alerta, porque muitos jovens têm infartado cedo, assim como a Aline. Será que tem alguma explicação? Será que tem relação com o nosso estilo de vida hoje em dia? Sempre acelerados, né? A gente está sempre estressado, com 1000 obrigações, tentando conciliar tudo ao mesmo tempo, uma vida exaustiva. Será que isso, né, precisa ser revisto? Será que pode chegar um caso de um infarto? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente também nesse alerta para a gente prestar atenção como que a gente precisa rever na nossa vida. Vem cá, aqui a gente recebe o cardiologista, o Dr. Diogo Barreto. Muito obrigada, Dr. Diogo, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o convite. A gente também recebe aqui a Mirielle Ribeiro. Escuta só o caso da Mirielle. No ano passado, em intervalo de poucos meses, de 3 meses aproximadamente, Sim. você teve 2 infartos, Mirielle. Boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu? No dia 6 de junho, eu comecei a sentir essas dores na segunda-feira. Como eu trabalho com cachorro-quente, na quinta-feira eu falei, meu Deus, toda vez que eu vou ao hospital, eles me mandam para casa, porque o eletro não dá nada, e eles falam que é ansiedade. E eu estou sentindo uma dor insuportável. Eu acordei 4 horas da manhã com essa dor insuportável, porém o braço dormente. E levei meu neto à escola, mesmo com dor. Só que eu fiquei com medo e deixei o portão aberto. E a minha netinha de 4 anos estava comigo. Nessa época, eu cuidava dos meus netos. E estava sendo muito pressionada também, devido ao esforço que eu estava fazendo por ter essa responsabilidade, pelo meu esposo. E foi aonde essa dor começou a aumentar muito, e eu fumava. E eu ainda fumei 3 cigarros antes, né, de a dor aumentar mesmo. É como se eu estivesse me despedindo, que eu sabia que algo estava acontecendo de errado. E foi aonde eu pedi à minha neta que me socorresse com 4 anos de idade. E ela foi na foto da mãe dela e ligou pedindo socorro para que a mãe dela chamasse o SAMU. E foi aonde o SAMU foi e me socorreu, graças a Deus, me levando para o PA de Alto Lage, aonde eu estava quase sendo liberada para vir embora, porque eles me deram diazepam, porque era uma crise de ansiedade. Foi aonde eu infartei, então me encaminharam para o hospital evangélico, que aí sim lá tomaram todas as... O protocolo, todo né? o protocolo, correto. A Mirielle tem 45 anos. 46. 46, mas quando isso aconteceu foi com 45, né? 46 46 já. Faço tá, mas agora enfim, em março. a mesma faixa etária ali. E daqui a pouquinho você conta pra gente qual foi o segundo episódio, passado alguns meses depois. Mas, doutor, assim como a Mirielle, nessa faixa aí de 46 anos, a gente está vendo o caso que aconteceu com a Aline Bianca, também 38 anos. O que explica, né, o nosso estilo de vida que a gente tem hoje, de tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não tirar um momento para aquele descanso? Isso pode levar a um infarto? Vou tentar explicar só o que é realmente a doença coronariana, quando que ela começa, só para conseguir chegar a essa resposta. A gente tem a doença coronariana, na verdade, é uma inflamação das artérias do coração, né? A artéria que leva o sangue, a gente costuma falar, veia entupida, na verdade é a artéria que leva o sangue. E aí, desde a primeira década de vida, segunda década de vida, ela pode estar passando um processo de inflamação. É muito, nas primeiras décadas de vida, geralmente genético,
E a principal causa de morte no mundo, a partir dos 35 anos, é por causa de infarto, doença isquêmica do coração. Então, percebe que as pessoas que a gente citou, elas estão na faixa etária. E o que acontece é que a doença ela é progressiva, né, vai inflamando. Existem alguns fatores que inflamam, como a pressão alta, diabetes, a caso do tabagismo. Existe uma questão genética, existe uma questão de colesterol alto, por exemplo, que também é uma questão genética. E aí a pessoa, muitas das vezes, a doença acaba sendo silenciosa e ela só aparece quando uma das placas de gordura, né, pela inflamação que foi, elas soltam e aí vai entupir uma das artérias. Com isso, diminui o fluxo do sangue e o mais temível é que a pessoa tenha uma arritmia. Então, que tem uma arritmia, né, e que causa mal súbito. Então, o infarto é um entupimento da artéria, né, que causa arritmia, que causa mal súbito, que são infarto fulminante. Há alguns exemplos, né, podem ter ali o entupimento da artéria e ainda dá tempo, não ter arritmia. Tem alteração eletrocardiográfica e a gente tem um protocolo pronto para atender e abrir a artéria, né, colocar um stent, passar o fio e abrir o stent para reperfundir o músculo do coração. Mas, infelizmente, em muitos casos, não dá tempo, o paciente tem arritmia. Por isso que é comum, em alguns lugares, principalmente em alguns lugares do mundo mais preparados, que tem um desfibrilador automático, tem ladeia, se for no metrô, no shopping, né, na Disney, vai estar lá aquele tanto de DEA, que é o desfibrilador elétrico automático. Porque o paciente que tenha, né, às vezes, infarto, ele vai ter arritmia. E a única maneira de, né, reverter essa arritmia, que no caso é uma fibrilação ventricular, é através de um desfibrilador, que nesse caso é automático. Então, a partir dos 35 anos, a maior causa de morte é por causa de entupimento coronariano, que é o infarto. Mas a gente vem acompanhando, né, casos acontecendo com mais frequência. Isso está relacionado a quê, doutor? Muito provavelmente, você mesmo falou, né, o estilo de vida, né? A gente tem uma vida mais estressante mesmo, né, acelerado. O estresse é onde eu falei aqui do pressão alta, do diabetes, do tabagismo, mas é estresse, né, às vezes sobrepeso, obesidade, alimentação com gorduras saturadas, né, que são altamente inflamatórias. Então, o novo, nosso normal, às vezes leva a adoecer mais cedo e realmente ali infartar e a apresentação clínica a partir de 35 anos, infarto mesmo, de fato. O marido da Aline, ele chegou a relatar que ela descansou. Imagina o batidão que a gente fica na vida, né? Então, quem vai desfilar, eu conheço várias pessoas que desfilam, é uma preparação muito intensa, porque além da expectativa, o lado emocional, a ansiedade, você se dedica também fisicamente, então você tem que ficar ali acordado, bem disposto. E no fim do desfile, ela foi para casa, teria dormido só 1 hora, que o marido falou, porque ela já tinha um compromisso do aniversário do filho no domingo. Então, quantas vezes na vida, né, a gente, entre uma demanda e outra, a gente tira ali pouco tempo de descanso, às vezes 2, 3 horas entre uma jornada e outra de trabalho, por exemplo, né? A Aline não estava sozinha nesse ritmo de vida, muita gente está se identificando. Isso pode ser realmente um fator determinante? Sim, porque às vezes a placa está lá, às vezes, né? A pessoa adoeceu, está a placa lá, pode ser que ela vá procurar um check-up e ser diagnosticada, mas às vezes não. E esse estresse físico, mental, pode romper uma placa dessa, né? Então, a gente até, não é comum. Eu falo isso que existe até jogadores de futebol, esportistas. O Casillas, que era o goleiro da Espanha, né, de Barcelona, teve um infarto aos 36 anos. Ele tinha história familiar e teve um infarto aos 36 anos no meio da maratona de jogos lá da Espanha. Então, e olha que era atleta e tudo. E, infelizmente, a doença coronariana ela não poupa só porque faz. Obviamente que a atividade física diminui o risco de ter doença, faz bem para o coração. Mas não quer dizer que o atleta não tenha doença coronariana. Às vezes tem. Por isso que a gente faz também a avaliação pré-atividade física. É tão importante fazer. Né? Não é só pelo fato que a pessoa está bem fisicamente, às vezes, que tem com a ausência de doença coronariana. Às vezes, doença coronariana não tem cara. Né? Olhar... Quem dera, né? Fosse assim, olha, tem doença coronariana. Não. E, às vezes, a partir de pouca idade, tem. A gente está com 3, 4 pacientes internados hoje, menor que 40 anos, infartadas. No caso ainda da Aline, a família relatou que ela fazia exames de 3 em 3 meses,
Mas aí, não dá para detectar tudo ou não? Às vezes, nesse intervalo entre um e outro, pode, de fato, acontecer um problema de chegar, assim, com essa agilidade de levar esse ponto. Aí fica, eu não vou conseguir falar muito bem do caso dela, porque realmente a gente não teve acesso, como é que é o acompanhamento médico, quais exames foram feitos, porque às vezes está fazendo exame por um ou outro motivo, né, e não, de fato, para a doença coronariana, né. Eu não sei como é que se tem isso na família, essas informações a gente não vai saber trazer. Mas, via de fato, mesmo fazendo atividade física, é interessante fazer, procurar. Eu falo que, às vezes, um médico, um clínico geral, pelo menos, para poder estar ali diagnosticando um colesterol alto, mas se tiver possibilidade até mesmo por fazer atividade física, ter um acompanhamento e, pelo menos, ter uma avaliação do cardiologista é importante. Olha, a gente já tem aqui vários comentários. Tem gente que fala, boa tarde, Roberto, me chamo Edna. Minha prima morreu há pouco tempo, em dezembro de 2024, em Itapuã. Ela morreu da mesma forma, igual a Aline. Ela foi para a academia, tinha 38 anos, quando voltou deu uma forte dor. Levamos ela para o hospital, mas dentro do veículo ela veio a falecer. Meu Deus. Outro comentário aqui também da Maria Conceição, falou que meu filho tinha 17 anos de vida e infartou dormindo e morreu. Ele teve um infarto fulminante, só Deus para me dar força. Imagina o desespero dessa mãe, filho, 17 anos. Daqui a pouquinho você comenta para a gente, doutor, porque esse é bem cedo mesmo, né? 17 anos. Mas agora a gente vai conversar pela internet com o Leonardo. Olha só o que aconteceu. Ele perdeu a esposa também aos 38 anos. Ela também infartou. Leonardo, boa tarde. Obrigada pela sua participação com a gente. E a sua esposa, ela também fazia um acompanhamento, né? Fazia exames periódicos? Isso, ela fazia exame, né? De 4 em 4 meses ela fazia, ela cuidava muito da saúde dela, né? Do corpo, da alimentação. E, inclusive, no dia que ela infartou, né? Antes, né? Na segunda-feira, ela chegou a fazer um check-up com um cardiologista. Quando foi na quinta-feira, ela faleceu às 6 horas da manhã. Infarto fulminante na minha frente. Nesse check-up, nada foi acusado? Nada. Ela chegou em casa tranquila, feliz. A gente estava programando a festa de final de ano da empresa dela, né? Ela estava na organização, estava muito feliz, muito tranquila. E como é que estava sendo o estilo de vida dela, Leonardo? Atividade física, né? Fazendo uma caminhada leve, dormia cedo, sempre no horário de 9, 10 horas ela estava dormindo. Acordava cedo para trabalhar, tinha um café da manhã muito bacana, tomava café direitinho, almoçava direito, uma vida muito regrada, né? A gente fica às vezes perguntando o porquê disso, né? Mas difícil entender. Então, o estilo de vida dela, né, pensando aí na rotina, estava tranquilo, mas ela estava vivendo talvez, né, um período também de batidão, de muito trabalho, muita demanda? Não. De forma alguma. No mês de dezembro é um mês mais tranquilo. Novembro e dezembro, para ela, na empresa, é um mês mais tranquilo. Então, assim, sem estresse nenhum, né? Inclusive, antes de ela falecer na quarta-feira, de quarta para quinta, ela só de madrugada me acordou e falou, Léo, eu tô com um pouquinho de calor, desligo o ventilador e ligo o ar-condicionado. Falei, tá tudo ok? Tá tudo bem? Ela, tudo bem. E 6 horas foi a última vez que eu ouvi a voz dela. 6 horas da manhã ela só olhou, levantou da cama, olhou para minha cara, olhou para a janela e caiu. Foi fulminante ali, né? Naquele momento, fulminante. Não tinha mais o que fazer. Não tinha. O SAMU chegou lá com 5 minutos, né? Quando eu entrei em contato com o CIOD já me direcionou para o SAMU e demoraram 5 minutos para chegar lá em casa, tentaram reanimar 1h30, né? Eles foram assim, peça-chave ali, né? Para poder tentar fazer um socorro mais rápido, mas não teve jeito. Deixa eu aproveitar, reanimar. Leonardo, você tocou em vários pontos importantes que eu quero aproveitar a presença do doutor Diogo aqui no estúdio. Doutor, ele falou, por exemplo, né, a chegada do SAMU ali, chegou em 5 minutos, né? O tempo, ele é crucial, embora, né, parabéns à equipe médica, que chegou num tempo bem rápido, mas o tempo também é crucial nesse momento? Não, com certeza. O tempo de resposta do SAMU, né, isso é elogiável. Eu falo que o sistema de saúde, eu sou um defensor até assim do SUS, que realmente funciona aqui. Se a gente pegar em outros países, a gente não tem até essa velocidade, né? Você mesmo foi socorrido 2 vezes pelo SAMU, né? E aí veio dentro de um hospital que tem um protocolo já pronto já para atendimento desse tipo, está aí bem. Mas a única coisa que eu tenho um ponto, né, tanto do rapaz de 17 anos quanto outros, a gente acaba que muitas vezes, coloca tudo no mesmo bolo que seja infarto.
Mas lembrar que o infarto é doença coronariana, entupimento de uma artéria do coração. Mas muitas outras vezes, às vezes fica com esse nome, mas é um mal súbito. Às vezes Qual que é a diferença, doutor? O infarto ele vai levar ao mal súbito pelo entupimento da artéria que leva à arritmia. Mas existem outras doenças, por exemplo, eu falei que acima de 35 anos é a doença coronariana que é a principal causa de óbito. Menos que 35 anos, por exemplo, 17 anos, chama miocardiopatia hipertrófica. Ou tem outra doença, que é a displasia ritmogênica do VD. Não precisa saber o nome grande das duas doenças, mas só para saber que são doenças genéticas. E aí causa arritmia e não tem nada a ver com... o estilo de vida. Nada a ver com o estilo de vida. São doenças que às vezes a gente consegue diagnosticar. É um desafio diagnóstico, porque são doenças, são pessoas jovens que têm. É um desafio diagnóstico. E é aquela questão, né? Meu filho tinha poucos, não conseguiu acordar e teve, muito provavelmente não foi infarto, né? Principalmente menor que 35 anos é muito raro. E aí são essas doenças, que são doenças raras, mas a gente consegue diagnosticar, dependendo da avaliação clínica. Se tem história na família, por exemplo, né, nesse jovem de 17 anos, às vezes procurar os irmãos, tudo, para ver se não tem essa doença. É importante investigar, né? Investigar, principalmente se tem ou parente de primeiro grau ou de segundo grau, que tem história de morte súbita antes dos 35 anos, e investigar que existem outras causas, principalmente causas genéticas. Vamos ler aqui mais alguns comentários. Tem a pessoa falando: olá, Roberta, tenho 38 anos, no caso a Rosiane, né? Senti bastante arritmia, fiz exames, mas a médica disse que não há com que se preocupar. Será que realmente não devo me preocupar? Até hoje eu sinto a arritmia. Ela quer saber se ela deve se preocupar ou não. Daqui a pouquinho o doutor vai responder a sua pergunta. Também tem uma outra pessoa falando: então, recentemente eu perdi meu primo, ele infartou, tinha apenas 40 anos. Também tem outro comentário aqui do Nilson de Linhares, ele falou que ele sente uma dor no peito e depois passa. Mas tem tempo que ele vem sentindo isso. Doutor, vai guardando aí essas duas perguntas. Deixa eu ver aqui com a Mirielle, porque então o primeiro caso aconteceu em junho. E o segundo veio acontecer... Setembro. Como pode isso? O que você sentiu nesse outro momento? Eu inventei moda de trabalhar como cozinheira em uma creche, porque o cachorro-quente estava bem fraquinho, então eu queria fazer um capital de giro melhor. Então, nessa pegada, eu saía 6h30 para ir para a creche, chegava às 5 horas, 5h30 em casa, ia direto ao supermercado, comprava o que faltava, corria para casa, fazia minuciosamente cada detalhe do cachorro-quente, porque são muitos ingredientes. Então, foi aonde uma amiga minha, eu estou com muita dor no peito, a dor está voltando, mas como amanhã é sexta-feira ainda, eu vou trabalhar e depois eu vou ao médico. Aí foi aonde ela olhou para a minha mão e a veia da minha mão já estava bem alta e ela falou: não, você vai para o hospital agora, porque tem algo de errado. E eu fui, chegando lá, já me internaram para fazer o cateterismo. Graças a Deus, dessa vez, não conseguiram, deu infarto miocárdio. Dessa vez. E aí, no caso, graças a Deus, eu não precisei fazer outro stent, não precisei colocar. Doutor, olha só, no caso aqui da Mirielle, os próprios médicos, no primeiro atendimento que ela teve, confundiram com uma possível crise de ansiedade. A gente tem um telespectador aqui que falou a respeito de uma dor que ele vem sentindo com frequência e em outros momentos, o senhor já participou aqui com a gente também, falando: olha, cuidado que às vezes pode confundir, né, essa dor com uma crise de ansiedade. Quais são os sintomas que fazem com que a gente fale assim: não, para tudo, é preciso ir para o hospital? Olha, eu falei isso com meus alunos, com meus residentes, com todo mundo, né? Eu falei que a nossa função na vida é excluir a coisa mais grave, né? Para tentar mitigar, diminuir risco. Então, uma crise de ansiedade, às vezes é dificílimo diferenciar. O que eu falo, vai excluir, o eletrocardiograma, até eu falo, né, na avaliação de protocolo de dor torácica, a gente atende todo mundo, né, para afastar que seja infarto, depois falar: não, isso aí
é só ansiedade. Então, a gente afasta. Então, a pergunta é, quando a gente, em casa, vou saber quando... Não tem jeito. Né? Em casa, você sabe, eu estou com ansiedade. Se tem quadros de dor no peito, irradiando para o membro superior, acompanhado de falta de ar, de náuseas, procura atendimento médico. Mas pode ser só ansiedade? Pode. Mas procura atendimento médico, vai passar para a avaliação, né, médica, ali, muito provavelmente, pelo menos, fazer os exames básicos ali, né, com o eletrocardiograma, a dosagem de troponina, e aí para afastar. Mas não dá para afastar e falar assim, em casa, aqui que eu sei que é ansiedade. Não, é muito parecido e tem que afastar. Por quê? Se for só ansiedade e você ter ido no médico, avaliado, liberado, ótimo. Agora, se for uma doença coronariana e você está em casa, você tem risco de vir a ter um mal súbito mesmo, uma arritmia mais séria. Olha, tem aqui comentários também no nosso Facebook. A Josiane fala, Roberta, boa tarde, eu perdi 2 primas por infarto fulminante. Elas eram novas, uma com 35 e outra 47 anos. Também tem um comentário aqui de uma pessoa que perguntou se esse calor intenso também pode provocar um infarto. Inclusive, na semana passada, teve um outro caso que aconteceu em Paraty, de um homem, inclusive pai de um dos meus melhores amigos, que também veio a infartar, um infarto fulminante. Nesse calorão, ele entrou no mar, saiu e dizem que o mar no dia estava muito gelado. Esse contraste, doutor, pode ser prejudicial também? Na verdade, o mar gelado, né, a água gelada de maneira geral, ela faz constricção das artérias, né, do organismo. E uma outra coisa é que o organismo gasta mais energia para manter o corpo à temperatura normal. E aí, às vezes, tem um esforço extenuante, que é ali o fato de nadar, mais esse fato está pela água gelada, né, realmente tentando manter, e um paciente que já tem uma predisposição, já tem uma doença, uma coronariana, que às vezes não sabia. E essa placa pode vir a estabilizar, né, aumentar o consumo e ter uma arritmia, né, e principalmente, eu falo isso que a gente às vezes já tem uma dificuldade de atender quando está em casa, quando ajuda, imagina no mar, aí realmente é fatal. Teve uma pergunta aqui interessante também, aproveitando, muita gente faz uso de energético para aguentar esse batidão. Isso também pode contribuir? O energético, ele, em sua composição, geralmente tem muita cafeína e tem porque uma lata de energético é 80 mg de cafeína e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala para 300, 400 mg no máximo. O que acontece, né, um café tem 30, um cafezinho nosso aí tem 30 miligramas. Então, um café, você fala assim, pode ter até 10 xícaras, calma por aí. Às vezes, o energético, a pessoa não consome uma lata, né? E às vezes consome 2, 3, e já ultrapassa a quantidade de cafeína. E aí, para o estimulante. E às vezes o energético, dependendo, tem os sem açúcar, mas tem o com açúcar, que também açúcar é estimulante. Então, são 2 substâncias estimulantes. Às vezes, uma pessoa que está querendo descansar já, porque já está exaurida ali já, e começa a ter um consumo maior, lá o organismo consegue fazer um consumo maior, principalmente o coração consome mais. E se já tiver uma predisposição para ter uma doença coronariana, aí realmente pode ter arritmia, pode ter infarto, pode ter complicações. Não só pelo fato do energético em si, mas por todo o contexto, pelo abuso da substância, pela quantidade de cafeína e todo o contexto, sim, pode se complicar. Mirielle, como é que está hoje o seu estilo de vida, seu ritmo de vida? Olha, eu ando meio desobediente, porque até a cintilografia eu devo não fazer exercício físico e é meio inevitável no meu trabalho. E café, o doutor falou tudo, eu bebo muito café. Não estou me alimentando nada bem porque eu não sinto apetite nenhum. Não sinto vontade de comer, não sei se é devido a medicações, né? E também, doutor, eu queria até aproveitar e te fazer a pergunta, que no meu caso, eu senti dor no estômago antes do infarto, eu senti durante a semana uma diarreia que eu não tinha o costume de estar indo ao banheiro, né, frequentemente, então eu senti aquilo muito estranho, mas eu não sabia que nada disso, dizem que é um dos sintomas, né? A diarreia em si não, mas a dor no estômago pode ser. O coração, ele tem algumas, a gente chama de irradiação, ele fica em cima do diafragma aqui. E a parede inferior do coração, a parte de baixo do coração, fica muito próxima. E às vezes, quando tem uma artéria entupida que irriga aqui a parede inferior, ela pode começar com dor abdominal, principalmente mulheres. Né? Mulher, idoso, diabético, pode ter
um quadro não tão típico daquela dor que a gente sabe, né, do sinal do Levin ali, que é a dor no peito. E às vezes pode começar com a dor abdominal, sim. Né? E outra questão que eu até oriento, né, da ponta do cabelo até o umbigo aqui, a gente tem que afastar, que é do coração. Existem histórias de pacientes que estavam com contato no dente, com dor na mandíbula, no da mandíbula, e era doença coronariana. Meu Deus, Então, olha... a gente pega, eu falo, como é o mais grave, é a doença que mais mata no mundo inteiro, é a doença cardiovascular, a gente tem que afastar, tem que, né, ter qualidade de vida. Check-up de quanto em quanto tempo, doutor? Eu oriento principalmente para os 35 anos, anualmente. A partir de Perfeito. 35 anos. Olha, se deixasse, a gente ficava até amanhã falando desse assunto aqui no programa. Chegaram muitos relatos, só que o nosso tempo acabou, mas serve de alerta, né? Para todo mundo fazer o check-up, a gente cuidar da nossa saúde, qualquer sintoma e que fuja, né, do padrão aí, conforme o doutor já trouxe aqui pra gente, por favor, procure um médico, gente. Mirelle, obrigada, viu, pela sua participação. Se cuida, por favor. Obrigada também, doutor, por estar sempre aqui com a gente, fazendo esse alerta. E um abraço também para o Léo, nossos sentimentos, nossos pêsames, viu que ele trouxe o relato do que aconteceu com a esposa dele aos 38 anos. Infelizmente, ela também não resistiu e foi vítima de um infarto.